Fala, turma, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como é que vocês podem conquistar 50 mil reais de receita recorrente na sua empresa contábil através de estratégias de marketing contábil digital. Mas para você poder tirar resultado desse vídeo é muito importante, primeiro, que você acompanhe as duas partes do vídeo, que nós vamos falar primeiramente sobre o aspecto estratégico e depois nós vamos falar sobre os aspectos táticos para você poder conquistar isso. E segundo, que você assista o vídeo inteiro, porque no final eu vou te dar dicas preciosas para você poder então alavancar os seus resultados. Mas antes de mais nada, é importante que você deixe o seu like nesse vídeo aqui, porque isso ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E você sabe que eu estou produzindo conteúdo de extremo valor para você aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Vamos lá. Então, primeiramente, vamos pensar estrategicamente o que é que você pode fazer. E para ajudar nesse aspecto estratégico, eu vou pegar minha planilha aqui para a gente poder, então, conversar através dela para ficar mais fácil de você entender. Primeira coisa, você vai colocar aqui qual a receita que você quer. Então, receita planejada. E aí a gente vai colocar aqui 50 mil reais na planilha. Agora, para você poder chegar a essa receita de 50 mil reais, a gente precisa definir quantos clientes você vai precisar, em média, para poder chegar nessa receita. Para você poder entender isso, a melhor coisa que você pode fazer é olhar para a sua própria carteira. Nós temos aqui dois aspectos. Se você já tem uma empresa, essa empresa já está rodando e você já sabe qual é o ticket médio dos seus clientes. Pega o total da sua carteira, vê o total de receita, você divide a receita pelo total da carteira e você vai chegar ao ticket médio. Vamos supor que nessa condição você tem um ticket médio, por exemplo, de 350 reais, tá bom? Então vamos colocar aqui ticket médio, 350 reais. Ah, Anderson, mas eu não tenho ainda uma carteira, porque eu estou começando a minha empresa contábil agora. Tudo bem, então você vai projetar qual é o ticket médio que você vai ter baseado no seu planejamento de tipo de cliente que você vai atender. Então se você vai atender, por exemplo, PJ, talvez os 350 reais não faça muito sentido, porque a precificação desse tipo de cliente está um pouco abaixo disso. Se você atender empresas comerciais, o ticket vai ser maior do que os 350 reais. Então você precisa ter uma análise de mercado para chegar à conclusão do que vai fazer sentido nesse aspecto, tá bom? Vamos lá. E aí, pensando agora na quantidade de clientes, você vai pegar qual é o valor que você tem aqui, né, de 50 mil reais, e você vai dividir pelo ticket médio. Então seja, aqui deixa eu só tirar. Você vai precisar, por exemplo, se a gente tiver 350 reais por mês de cada um desses clientes, você precisaria 142 clientes. Deixa eu só colocar aqui o arredondamento. Pronto, 143, arredondando ali o número de clientes. Tá, Anderson, mas vamos supor que eu vou trabalhar com empresas PJ e eu não consigo cobrar, por exemplo, os 350. Tudo bem, você só vai colocar o valor aqui de, por exemplo, 290. Aí você vai ter que ter 172 clientes, tá bom? Então, isso você vai conseguir criar ali na sua estratégia qual é o seu objetivo de carteira de clientes para você alcançar esses 50 mil reais. Se você for trabalhar com empresas comerciais, a gente pode olhar um pouco mais para cima, né? Então, talvez você tenha uma parte prestadora de serviço, uma parte empresa comercial. E aí, vamos imaginar, por exemplo, que você tem um ticket ali de 390 reais. Então, a gente consegue diminuir, nesse caso, a quantidade de clientes para 128, tá bom? Feito isso, agora a gente vai analisar qual é o tempo que nós vamos ter para poder alcançar esses 50 mil reais. Então, o tempo, vamos imaginar, por exemplo, que você vai querer objetivar em 12 meses. Então, aqui esse tempo vai ser em meses. Vamos corrigir aqui, tirar, formatar para número. Se você vai usar 12 meses, você vai pegar lá a quantidade de clientes, dividido pelo tempo que você objetivou. Então você sabe que você teria que trazer 11 clientes novos todos os meses.
A pergunta que surge é factível que eu conquiste 11 novos clientes todos os meses para em 12 meses alcançar 128 novos clientes? Minha resposta, sendo bem realista com você, isso não é factível para a maioria dos casos, para quem ainda não tem uma estratégia de marketing definida e em aplicação. Por que eu posso dizer isso para você? Porque o termômetro são os alunos que sobem lá no palco do Marketing Contábil Summit. Nós temos a placa de mais 30, mais 50, mais 100, mais 200. Para quem vai ter 128 clientes em 12 meses, vai ganhar a placa de mais 100. Isso é muito além daqueles que estão começando uma estratégia de marketing. O que é mais factível você projetar nessa fase inicial? Por volta mais ou menos de até 5 novos clientes por mês. E aí você teria, por exemplo, ali 60 clientes por ano. Então nós estamos falando aí por volta de 24 meses, nós chegaríamos a 5 clientes por mês para poder alcançar então ali os 128 clientes. E aqui a gente consegue brincar. Então se eu tenho um ticket, por exemplo, se meu ticket diminui, então vai, por exemplo, para 370, consequentemente eu preciso trazer 6 novos clientes para em 24 meses conseguir alcançar o meu objetivo de 135 novos clientes com esse ticket médio menor. Tá, Anderson, mas o que eu posso fazer para que eu possa de fato alcançar esses clientes? É o que eu vou te dar alguns direcionamentos para você agora. Então vamos lá. Primeiro direcionamento falando do aspecto tático. Você precisa entender que a sua estratégia sempre precisa passar por um site contábil. O site contábil é algo que você tem que é seu, que é o seu próprio terreno, é algo que você tem controle sobre ele. Todas as demais estratégias são complementares ao site contábil ou elas vão ser influenciadas por aquilo que acontece no site contábil. Ou seja, a gente vai criar estratégias que vão potencializar o seu site contábil para você gerar resultados. E aí já começa com o primeiro aspecto importante. O seu site contábil, para que você possa ter resultados, ele precisa ser um site preparado para a conversão de clientes. Qual é o grande e principal fator que nós temos negativo hoje quando a gente pensa em site contábil? É que os sites eles são sites institucionais. E mesmo assim, quando a gente pensa em sites institucionais, são sites fracos, mesmo sobre a ótica de um site institucional. O que você precisa pensar é que você precisa criar um site que seja um site preparado para conversão. E para você poder ter um site que seja preparado para conversão, você precisa então entender como é que ele funciona de fato. Só que esse não é o objetivo desse vídeo aqui. A gente está focando aqui no que você pode fazer para você chegar aos 50K de faturamento através dos seus clientes recorrentes, tá bom? E aí você tendo o seu site preparado, que vai ser desenvolvido por uma agência, você não precisa gastar muito para fazer isso. Hoje, um projeto, que são os projetos que a gente observa que atende a necessidade, ficam em torno ali por volta de 3 a 5 mil reais, ou seja, lembrando que com 5 mil reais você teria um excelente de um projeto. E quando você pensa no tempo de vida útil que um site contábil tem, nós estamos falando aí por volta de 2, 3 anos, você vai ver, por exemplo, que mesmo você investindo ali por volta ali de 3, 4 mil reais, vai fazer total sentido você investir no seu site contábil, porque durante 2, 3 anos, um site muito bem preparado, ele vai te servir para atender às suas necessidades. E aí, quando você pensa naquilo que você pode fazer para gerar resultados, você precisa pensar que você precisa gerar visitantes para esse site contábil. Para você poder entender a lógica disso é muito simples. Basta você pensar na vitrine de uma loja. E aí você tem a vitrine de uma loja, você tem as pessoas que passam em frente a essa loja e é a vitrine que vai chamar a atenção para as pessoas poderem chegar ali, entrar dentro da loja e possam comprar, por exemplo, um produto. A compra de um produto acontece depois que a pessoa vence essa primeira barreira, que é entrar na loja. Só que para isso acontecer, você precisa ter uma vitrine atraente. E para que essa vitrine ela possa te gerar resultados, você precisa gerar tráfego para essa vitrine. Ou seja, pensando no exemplo da loja, as pessoas precisam passar na frente da loja e elas precisam olhar para a sua vitrine. Então, quando você, por exemplo, escolhe uma loja, você vai escolher essa loja num lugar que tenha circulação das pessoas certas. Quer seja no shopping, quer seja uma loja de rua, você precisa escolher muito bem esse ponto. Quando você pensa no seu site contábil, você precisa fazer com que as pessoas elas circulem no seu site, que elas visitem essa vitrine. E ao visitar essa vitrine,
parte dessas pessoas vão te solicitar uma proposta e essas pessoas vão ser convertidas num segundo momento. Só que para você poder levar as pessoas ao seu site, você precisa pensar que você tem duas formas principais de você levar as pessoas ao site. Primeiro é uma forma orgânica, que é quando, por exemplo, os seus conteúdos ou as suas páginas aparecem organicamente lá no Google, e aí você pode trabalhar o seu site para que você possa se posicionar através de palavras-chave, que são aquilo que nós chamamos de SEO, que é justamente a engenharia de tráfego do Google, que permite, por exemplo, que você tenha ali os seus conteúdos pesquisáveis e apareçam na primeira página do Google. Você, por exemplo, produziu um conteúdo ali para sua cidade sobre como tirar a alvará de funcionamento na cidade, por exemplo, Ribeirão Preto, que é a cidade que você trabalha. E aí as pessoas que estão pesquisando por isso, vê lá o seu site, entram no seu site e lá você está falando sobre esses procedimentos, ao mesmo tempo também falando sobre o seu serviço de abertura de empresa. Então uma parcela desses visitantes, eles vão pedir um orçamento para você. Qual é a dificuldade que nós temos em relação a essa estratégia? É que ela não depende exclusivamente de você. Por melhor que você faça um excelente trabalho, não significa que você vai conseguir se posicionar na primeira página ou nas primeiras posições da primeira página, porque você depende do próprio Google em relação a isso. E também existe uma série de regras estratégicas para que isso seja possível, que também não cabe nesse vídeo aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que você precisa fazer uma estratégia pensando em posicionamento, mas você não pode se restringir única e exclusivamente numa única estratégia. Você precisa também ter estratégias complementares para você poder, por exemplo, levar essas pessoas a visitar o seu site ou até mesmo trazer essas pessoas através de outras estratégias de prospecção que vai além do seu próprio site, como, por exemplo, as redes sociais. E aí eu quero dizer para você que você não pode deixar de lado o Instagram. Porque se você deixar de lado o Instagram, você vai deixar uma oportunidade na mesa, que é onde você tem a possibilidade de gerar pessoas que vão visitar o seu perfil, vão interagir com você e, consequentemente, poderão solicitar uma proposta de serviço para você. Então nós falamos primeiramente do site, agora nós estamos falando do Instagram, e você também não pode simplesmente parar nessas duas estratégias. Lembra que nós falamos aqui, ó, voltando aqui à nossa planilha, se você vai ter um ticket médio de R$370, você vai precisar ter 6 clientes por mês para em 2 anos você atingir R$50 mil de faturamento através desses novos clientes. Para você chegar a esses 6 clientes, você vai ter uma parcela que vem direto do site, que solicita uma proposta e converte, uma parcela que vem do seu Instagram e uma outra parcela que vai vir de outros canais que você vai trabalhar para você poder gerar resultados. Os seus resultados serão diretamente proporcionais à quantidade de canais que você consegue interagir dentro das estratégias de marketing digital. Ou seja, se você quer abrir novas possibilidades de conquistar novos clientes, você precisa investir em diferentes canais. E aí você vai conseguindo validar quais são os canais que mais geram resultados. Um terceiro canal que você pode trabalhar é um canal dentro do próprio YouTube, que é um canal como esse aqui. Só que aqui eu estou falando para você, que é do mercado contábil. Mas você pode falar da mesma forma também para o seu público-alvo. Ah, Anderson, mas eu tenho dificuldade de gravar vídeos. Tudo bem, eu também tinha dificuldade de gravar vídeos. Só que eu já estou aqui gravando vídeo para vocês. O que você precisa entender é que as coisas só são difíceis antes de se tornarem fáceis. E você precisa vencer uma dificuldade que você tem de algo que vai te gerar um resultado relevante para o seu negócio contábil. Ou seja, esse processo de enfrentamento, esse processo de evolução contínua, esse processo de você conseguir se provocar para que você possa ser o maior influenciador do seu próprio negócio, faz total sentido quando você pensa nos resultados que você pode conquistar. Então, se você tem dificuldade com vídeo, você precisa vencer isso. Mas você precisa entender que quando você abre um novo canal, como é o canal do YouTube, como um canal de aquisição, né? O canal do YouTube, que é um canal de aquisição, você consegue gerar outras possibilidades e resultados para a sua empresa contábil. Então essa terceira possibilidade é algo que você não pode deixar de lado, que é através de um canal aqui no YouTube. A quarta possibilidade que vai ajudar você a ter resultados, não somente isso, mas vai acelerar os seus resultados, é você investir em campanhas de marketing. Através de campanhas de marketing, você consegue ter esse processo de aceleração. Por exemplo,
Quando a gente pensa no orgânico, nós estamos falando de algo que pode levar alguns meses para poder gerar resultados e ainda é mais incerto. Quando a gente pensa em campanhas de marketing, você consegue gerar tráfego para o seu site ou para a sua rede social, como Instagram e tudo mais, de uma forma muito mais rápida, porque você está comprando esse tráfego. E aí você vai só ter que acertar todos os aspectos relacionados à campanha. Você precisa entender primeiro o quanto você está disposto a investir, e quando a gente pensa nesse seu orçamento de campanha, é muito difícil você ter algum tipo de resultado pensando em menos de R$500 por mês. Agora, quando você começa a colocar 500, 1.000, até um pouco mais, você começa a mensurar melhor esses resultados. E você consegue, por exemplo, com R$1.000 por mês, talvez gerar ali 2, 3 clientes, o que seria, lá na nossa planilha, cerca de 50% do que você precisaria dentro do seu planejamento de conquistar 135 clientes, nesse exemplo que nós demos, para poder chegar ao faturamento de R$50.000 em 24 meses. Então, o que você precisa pensar é, se você ficar somente no orgânico, quer seja no Instagram no orgânico, quer seja no seu site contábil no orgânico, e você não investir em campanhas, você vai limitar os seus resultados. O seu trabalho é você pensar estrategicamente para que você possa potencializar os seus resultados. Quando a gente fala de campanhas, você pode investir tanto no Google, quanto você pode investir nas redes sociais, como Instagram, Facebook e tudo mais. Pensando estrategicamente no Google, as pessoas que vão ser atraídas lá, elas são atraídas baseado no que está acontecendo no momento com elas. Ou seja, se elas querem pesquisar sobre ali abertura de empresa, você consegue anunciar para essas pessoas naquele momento. Se elas querem, por exemplo, trocar de contabilidade, você consegue anunciar para as pessoas naquele momento. Você vai pegar a intenção de compra no momento que a pessoa interage lá. Agora, quando você vai pensar numa estratégia de rede social, Facebook, Instagram, por exemplo, você não vai pegar a pessoa nesse mesmo momento, porque a forma como nós fazemos as campanhas está relacionado ao perfil da pessoa dentro daquela rede social e não na intenção que a pessoa tem naquele momento. Então você precisa pensar que existem diferenças estratégicas quando você vai fazer uma campanha. Por isso você precisa estudar minimamente sobre esse assunto e precisa contratar uma pessoa que possa fazer esse trabalho para você se você não tiver nenhum conhecimento. Ou fazer um curso específico sobre Ads que vai te ajudar você a ter um direcionamento do que você pode fazer sozinho através das suas campanhas. E o quinto aspecto que você pode trabalhar através do marketing digital é você trabalhar o seu network de forma online. Olha, quando a gente pensa no network fisicamente falando, né, de uma forma offline, a gente tem um limitador, né, que é o nosso tempo, a nossa capacidade de se conectar com as pessoas no tempo que nós temos. Quando a gente vai para o online, esse limitador ele diminui muito. Por quê? Porque, na verdade, você vai ter muito mais amplitude de conexão com as pessoas. Você consegue se conectar com mais pessoas ao mesmo tempo, você consegue aproveitar o seu tempo que você não vai ter deslocamento, você consegue, por exemplo, simplesmente atingir pessoas que estão fora da sua região, por exemplo. Isso pode ser muito estratégico para você. Agora, qual é o fator talvez que você tenha de mais dificuldade? É que talvez essas pessoas, elas recebem muitos convites, essas pessoas elas estão conectadas com outras pessoas e talvez não seja tão efetivo do que uma conexão no offline. Porém, dentro do online, você consegue estabelecer estratégias para você poder gerar mais conexão com as pessoas. E essas pessoas podem abrir portas para você, que é através de collabs, que é quando você produz um conteúdo junto com essa pessoa, que é um conteúdo de colaboração, por isso que chama-se collab. Quer através, por exemplo, de você produzir um conteúdo e levar esse conteúdo para a base dessas pessoas. Você pode, por exemplo, dar uma aula para um influenciador digital, que tenha, por exemplo, uma escola de negócios. Você pode colocar um conteúdo na plataforma de um professor, por exemplo. Você pode, por exemplo, até mesmo participar de uma palestra online, por exemplo. Ou você pode fazer live com as pessoas, estrategicamente com o objetivo de fazer com que a sua marca chegue para o público que você quer atingir. E aí você consegue, de uma forma bem sutil, fazer um pitch para o seu serviço de contabilidade. Não menospreze o poder dessas collabs e dessas parcerias estratégicas dentro do digital. Ocorre que você precisa pensar que é uma via de troca, onde você tem uma moeda de troca que faz total sentido para essa pessoa que você vai se conectar. Eu mesmo recebo várias pessoas que toda semana me abordam pedindo alguma coisa, né? Mas o que elas conseguem me dar em troca para fazer sentido, por exemplo, eu determinar uma parte do meu tempo
para fazer ali um trabalho junto com essa pessoa. As pessoas normalmente não levam isso em consideração, elas acham simplesmente que, pelo fato de alguém ser um influenciador, que tem um público e tudo mais, que esse influenciador vai estar aberto para poder receber ali pessoas que querem se conectar a essa pessoa. E não é bem assim, porque essas pessoas que são estratégicas para você são extremamente ocupadas. E você precisa ter algo que faça sentido para elas, para que efetivamente elas possam ali se interessar e fazer uma conexão com você. Quando você pensa estrategicamente em tudo isso, você consegue gerar resultados. Então agora, presta atenção que eu vou fazer um resumo aqui para ver se você entendeu tudo aquilo que você pode fazer. Então eu mostrei para você que você precisa primeiro fazer um planejamento estratégico para que você possa definir qual é o seu objetivo, o que é que você precisa alcançar para atingir esse objetivo. Depois que você fez esse planejamento estratégico, você vai escolher quais são as ações táticas que você vai executar. Eu dei aqui 5 exemplos diferentes que você pode aplicar. Nós falamos, por exemplo, de você ter uma estratégia para o seu site contábil, gerar conteúdos orgânicos, falamos sobre você usar o Instagram como estratégia, o próprio YouTube, e falamos também de você gerar conexões para que você possa, então, gerar resultados através ali da sua estratégia do marketing digital. Não existe só isso, existem outras coisas também que você pode fazer, e para você poder ter acesso ao que pessoas que estão alcançando, os resultados que você quer alcançar, tendo mais de 50 clientes por ano, você pode ter acesso a essas informações lá no Summit, que é o nosso evento que vai acontecer nos dias 1 e 2 de fevereiro. E para ajudar você a estar presente no Summit, eu vou deixar 2 coisas importantes aqui na descrição do vídeo. Primeiro, eu vou deixar o link para você poder acessar a página e um cupom exclusivo para você que chegou até aqui, para que você possa então ter um desconto e ter acesso ao Marketing Contábil Summit desse ano. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você pode sim conquistar os seus clientes, mas você precisa entender como é que você pode aplicar as estratégias. Ao invés de você gastar tempo ali patinando, achando que as coisas vão acontecer naturalmente, você vai perceber que as coisas não acontecem naturalmente. Ao invés de você gastar tanto tempo nisso, você estruturando uma estratégia de marketing, você consegue conquistar os seus clientes. E aqui no nosso canal você vai ter dicas práticas para ajudar você a ter resultados dentro da contabilidade. Se você não deu o seu like nesse vídeo, deixe o seu like agora e compartilhe esse vídeo se você achar que faz sentido para alguém, e nos encontramos no próximo vídeo.